e é uma série que eu chamei de Paulo, Sua Vida e Suas Palavras. Qual o objetivo principal dessa série? O objetivo dessa série é aprender com o apóstolo Paulo, primeiro analisando a sua vida, analisando a sua vocação, o seu currículo, o seu chamado, aquilo que Deus fez através da vida dele. E também, especificamente, como muitas são as palavras do apóstolo, nós vamos manter assim, um foco na carta de Paulo aos Romanos. Então, esta é a tua lição de casa para essas próximas 3 semanas, ler a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que é uma das cartas mais importantes da Bíblia e uma das cartas que mais tocou pessoas durante a história da igreja. Se você ver as narrativas de Lutero, como nós vimos no ano passado, lembra, no aniversário da Reforma, nós falamos sobre Lutero e o encontro de Lutero com a carta de Romanos. Ensinando a carta de Romanos, que Lutero teve todos os seus insights para entender e para provocar aquilo que depois conhecemos como Reforma Protestante. Se você estudar a vida de John Wesley, o avivalista inglês, você vai descobrir a mesma coisa. No seu contato com a carta de Romanos, ele teve também muitos insights na sua pregação. A carta de Romanos é um documento extremamente necessário, a sua compreensão e entendimento para a vida cristã. Então, não perca essa chance de ler a carta de Romanos nesta semana. Pela manhã hoje eu fiz então uma introdução sobre a vida do apóstolo Paulo, falando primeiramente do seu currículo. Aquilo que Deus fez através da vida dele, mesmo quando este não havia sido encontrado por Jesus. O homem que era um poliglota, o homem que estudou aos pés de um dos maiores rabinos da época, um homem que transitava na cultura greco-romana e israelita, um homem que entendia de filosofia, entendia de espiritualidade, entendia de comportamento humano, um homem cheio de maldade no coração antes de encontrar Jesus, com todo tipo de intolerância possível dentro dele. Mas um homem que foi encontrado por Deus, e neste encontro com Deus, ele é transformado. O encontro especificamente com o Senhor que ele perseguia, fez dele um perseguidor de almas, mas não no sentido de perseguição, mas para ganhar almas e para transformar vidas como a dele foi transformada. E nós concluímos, ao término desta manhã, com uma pergunta, e a pergunta é: Deus encontrou Paulo para que ele aprendesse o que era sofrer por amor do nome do Senhor? E eu vou deixar só essa pergunta no ar, para quem não veio ficar com a pulga atrás da orelha, você pode assistir o nosso vídeo, que vai estar lá na nossa página nessa semana. O para quê da vida de Paulo, para que foi esse encontro? Foi para que Paulo aprendesse através da sua vida, da sua força, do seu serviço, uma missão, uma jornada que Deus tinha para ele e ele executou de maneira brilhante e maravilhosa. E eu joguei essa pergunta para a igreja e quero uma vez mais jogar para quem não veio essa pergunta, para você fazer este exercício de reflexão. Para que Deus te encontrou? Quando você olha para a sua vida pós o encontro com Deus, qual a conclusão que você chega? Para que Deus te encontrou? Qual foi o resultado disso? Tanto na sua vida pessoal, quanto nos desdobramentos deste encontro com Ele. Para que Deus te encontrou? Então, reflita sobre isso nessa semana. Prossiga entendendo, se você que já entende o para que, prossiga nessa missão. E você que ainda não tem essa resposta, para que Deus me encontrou? O encorajamento é: descubra. Descubra. Porque Deus tem um caminho para você, como tinha um caminho para o apóstolo Paulo, como tem um caminho para a minha vida. E não descobri-lo é viver na mediocridade da fé. É viver uma fé que diz somente: vinde a mim o meu reino, Senhor. Que seja feita a minha vontade, Senhor, pois a sua eu não quero, a sua eu não vou cumprir. E aí o cristianismo se torna um lugar onde eu vou somente para receber aquilo que eu desejo.
e não uma nutrição para que eu receba o que o Senhor tem para mim e que me desafia a devolver para o mundo. Então eu e você precisamos descobrir este para quê, para que este para quê nos impulsione a não viver com nenhuma desculpa, nenhuma justificativa, nenhuma inércia, nenhuma procrastinação que vai deixar sempre Deus e o seu reino em algum lugar no tempo e no espaço quando eu tiver as melhores condições. E esse dia, na verdade, ele nunca chega. Ele nunca chega, não tenha dúvidas disso. Não importa como você projete, o reino de Deus não é igual investimento financeiro. O reino de Deus não é previdência, que você vai lá, coloca um pouquinho por mês e depois vai certamente chegar aquilo lá com juros e correção monetária. Não é para o futuro o reino de Deus no que diz respeito o homem para com Deus. É para o futuro que diz respeito de Deus para com o homem. Porque o reino de Deus, sim, será manifestado com toda a sua glória um dia. Mas hoje ele é manifestado através da minha vida, através da sua vida, que começamos a viver um pouco deste reino, um pouco dessas expressões dele. Mas isso não é para o amanhã, isto é para ontem, como eu costumo dizer. É para ter começado a partir do momento que eu me encontrei com ele. Então eu preciso descobrir este para quê, executar este para quê, viver este para quê e expandir. Porque se não for assim, o nosso discurso, a nossa poesia, a nossa música é a manifestação de grandes hipocrisias. Se não for para expandir o que Deus faz, tudo que nós fazemos aqui é uma mentira. Que nós falamos das grandezas, do poder, do amor, da graça, e aí vivemos ali numa dimensão microscópica. Ao invés de viver na dimensão do infinito que Deus pode fazer, E o que eu tenho descoberto ao longo dos anos é que surpresas, acima de surpresas, Deus vai fazendo na vida daqueles que entendem esta relação. E dando então sequência, nesta noite eu quero te convidar para refletir numa segunda pergunta, e é uma pergunta muito difícil. Paulo vai dar umas respostas para a gente, esse é o nosso estudo, e a pergunta é: por que nós não fazemos o bem que nós desejamos? Por que eu não faço o bem que eu desejo? Por que mesmo quando eu vejo as necessidades, quando eu vejo as oportunidades, ou quando eu vejo as possibilidades, quando eu vejo as ausências, quando eu vejo que eu tenho a resposta para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela circunstância, por que eu permito a inércia ganhar, a procrastinação empurrar para um outro dia? Por que a minha agenda vence o meu desejo de fazer a bondade de Deus? Por quê? Você tem 30 segundos para responder isso para quem está do seu lado. Vai lá. Por quê? Barulho. Por quê? Põe para fora. Não se cale não. Põe para fora. Reflita. Nós estamos aqui para aprender juntos. Posta essa pergunta lá no seu Facebook. Por que não fazemos o bem que desejamos? E veja as respostas que vão aparecer por lá, vai ser interessante. Volta para mim. Paulo escreveu sobre esse assunto, e aí abre a sua Bíblia agora comigo, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 18. Eu preciso que você olhe para o seu texto, que você escreva na sua Bíblia, que você tenha aí já uma expansão desse assunto, porque é impressionante. E ele diz o seguinte: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. O apóstolo, após ter se encontrado com Deus, ele diz: olha, o negócio é o seguinte, eu não presto para nada. Não tem nada de bom em mim.
A minha carne é ruim e eu tenho consciência dela. Esta é a minha tendência humana. Esta é a forma que sou. Mesmo depois de ter sido encontrado por Cristo, eu confesso, nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. E é interessante como nós lutamos com esse tipo de afirmação. Você não diz, alguém perguntar para você assim, você é bom? Eu te fizeram essa pergunta, você é uma pessoa boa? Ou você fala de alguém, fulano de tal é uma pessoa boa. Lá, aquele outro cicrano, lá ele tem um bom coração, ele é uma pessoa amável, ele é isso, ele é aquilo outro. Paulo, o apóstolo, diz o seguinte, eu quando olho para mim sei que não tem, o que não habita em mim, o que habita na minha carne é ruim, não é bom. Ele continua, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. De alguma forma tem uma intenção em mim, essa intenção é porque eu já tive um encontro com Deus, esse Deus já começou a me transformar, eu tenho intenções, eu tenho desejos. Quando é que eu tenho intenções ou tenho desejos? Eu tenho intenção e tenho desejos quando eu me deparo, quando eu enfrento uma necessidade. E eu olho para ela e eu tenho uma vontade, mas eu não consigo realizar, eu não consigo a prática. E isso é o que no próprio mundo corporativo nós vemos como a palavra, entre o seu alvo, a sua primeira ideia de chegar, a sua visão, e o alvo, existe um abismo. E esse abismo é chamado do seu gap. É chamado aquele buraco que você tem que transpor, aquele buraco que você tem que passar por cima dele. E que a maioria das pessoas vão olhar para isso e vão falar, eu sei que eu deveria estar lá do outro lado, mas o buraco me impede. Ponto final, não converso mais sobre o assunto, é isso que eu tenho para oferecer, uma inércia diante da possibilidade. É isso que Paulo está dizendo, eu tenho um desejo, eu consigo ter um alvo, eu olho e falo, é ali, mas eu não consigo realizar, eu não consigo transpor o gap, eu não consigo olhar para o abismo e dar um passo de fé. Ele continua, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, olha que corajoso, esse eu continuo fazendo. A parte boa de ler isso é porque você fala, se Paulo sentia assim, nós podemos nos sentir também, né? Eu vejo, esse mal que eu não quero, ele é automático. Eu não preciso pensar. Você já precisou para pensar, para dar uma resposta para alguém que te irritou? Você já percebeu quanta inspiração tem um ser humano quando ele fica nervoso? Começa com as palavras poéticas, Começa com as palavras maiores, para usar termos profetas maiores e menores e não falar os palavrões. É imediato, a pessoa não precisa pensar, é um vulcão que erupciona, sai assim uma poesia completa, que pode devastar alguém em questão de 20 segundos. Palavras que marcam, que destroem corações, que trazem grandes decepções, e para apagá-las às vezes precisa de anos. Porque você falou isso aquele dia e aconteceu assim no meu coração. O mal que eu não quero, eu faço no piloto automático. O mal que eu não desejo, ele é como um vulcão que entra em erupção e sai de dentro de mim e toca em alguém. E isso eu continuo a fazer. Ele não é só um dia. Ele não é só um momento da minha vida, mas ele é reincidente o tempo inteiro. Ele continua dizendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí ele começa a aliviar. Ele fala, bom, o negócio é o seguinte, não sou eu. Não sou eu significa, não sou eu com a minha consciência em Cristo. Mas sou eu com a consciência da carne que sou. E na consciência da carne que sou,
e na carcaça que o meu espírito, a minha alma habita, eu entendo que o que há dentro de mim é o pecado. E este pecado, esta inclinação, esta repetição do alvo que eu não acerto, como uma flecha que vai sempre para o lugar errado, é isso que me faz ser da forma que sou. E quem foi que me deu isso? Quem foi que colocou isso dentro do pacote carcaça ser humano? E isso acontece na Bíblia desde o primeiro ser humano da terra. O primeiro ser humano da terra, Adão, já veio com essa possibilidade, já veio com esse software, se assim posso dizer, para o pecado. Quem foi que fez isso, gente? Quem foi que fez isso? Preciso que você responda em alta emoção. Quem foi que fez isso? Quem? 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 Está com medo, né? Foi Deus. Ou o homem é maior do que Deus, e o homem criou a si próprio. Ou o homem que disse, não quero o que Deus fez e eu domino sobre tudo, e eu então... Não é Deus quem criou tudo. Deus cria um ser humano e esse ser humano já tem a capacidade de não obedecer a ordem para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem essa capacidade de dizer, mesmo para uma cláusula, é essa cláusula que eu vou desobedecer. Só tem uma. Só não coma, meu filho, o resto apavora, faz o que você quiser. Não, eu quero aquela que não pode. E esse homem é criatura de Deus. E esse homem é um homem que depois precisa de uma redenção. Segunda pergunta que eu quero que você pense. Deus foi pego de surpresa pelo erro de Adão? Ele falou, meu Deus, Deus dizendo, meu Deus. Meu Deus, o meu projeto deu errado. Meu projeto, olha o que aconteceu, o homem desobedeceu. Você acha que ele... Não. Então ele constrói, ele faz um homem do pó da terra. E parece que nós homens, né, homem agora mesmo, gênero masculino, parece que somos muito mais fracos do que as mulheres, né? Aguentamos menos dor, reclamamos mais. As mulheres foram feitas de osso, irmãos, por isso que elas são um osso duro de roer, elas foram feitas da costela. Por isso que elas são duras, valentes. A gente não, a gente é pó. A gente é pó da terra. Pó da terra. Deus faz esse homem então tem a possibilidade dessa inclinação, e esse homem usa essa possibilidade da inclinação para aquilo que ele não quer. E ele desenvolve aí, como Paulo explicou, olha, então entrou este pecado nesse homem como por um homem, e como por um outro homem, Cristo Jesus, veio a salvação. Este homem com esse software, com essa possibilidade de pecar, estava lá e ele usando essa possibilidade, ele pecou o primeiro, o segundo, o terceiro, e continua a pecar eu, como representante deste Adão. Ao mesmo tempo que posteriormente vem Jesus e fala, não, mas tem um outro caminho. Então Paulo conclui, olha, se eu faço o que eu não quero é porque tem alguma coisa que habita em mim. Ele então vai dizer, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Olha que chocante. Então eu tenho a intenção e não tenho a prática. Ele habita em mim porque ele é a minha carcaça. E quando eu quero fazer o bem, tem esse negativo presente. E eu preciso então primeiramente vencer essa maldade que junto a mim está. Eu preciso olhar para ela, identificá-la e dizer, não, eu tenho que ter um outro caminho, porque eu também fui feito com a possibilidade de escolher. Eu fui feito com a possibilidade de dizer, isso sim, aquilo não, ou aquilo não, isso sim. E se esse mal está junto de mim, se esse mal anda comigo, e nós lidamos com isso o dia inteiro, nós lidamos com as vozes, não é? Faz ou não faz, cede ou não cede, todo mundo vai, ninguém vai ver. Nós vivemos com isso o tempo inteiro.
Nós vivemos com, isso é anônimo, isso é público, isso é para o coletivo, isso é cara dominical, isso é cara de terça-feira. A gente vive com essas brigas o tempo inteiro. Brigas contra a nossa integridade, brigas contra a nossa espiritualidade, brigas contra o nosso amor, brigas contra a nossa amabilidade para todos. Nós vivemos o tempo inteiro, as vozes ali brigando. Então eu preciso primeiro vencer afastar esse mal que vive ali também pronto para lançar uma voz no meu ouvido. Paulo diz, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Lá no meu coração, nas minhas conexões com o Altíssimo, eu sou agasalhado por Ele. É o que nós sentimos no louvor, é o que nós sentimos no culto, é o que nós sentimos das manifestações de Deus, é o que nós sentimos quando nos ajoelhamos na nossa casa, quando estamos no nosso devocional e a palavra salta e você é refrigerado por aquela presença. Lá no íntimo você fala, é Deus e este é o meu prazer e esta é minha vida. Nós sabemos o que é bom, né? E gostamos do bom. No íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas tem outra lei atuando nos membros do meu corpo. Tem então essa minha carcaça mexendo, essa minha personalidade falando, esse meu desejo de dizer é isso que sou, é isso que fui formado, eu era uma página em branco, mas agora eu me tornei este ser com uma história por causa do meu pai, da minha mãe, da minha vida, do meu trabalho, das minhas perdas, daquilo que aconteceu no meu cenário familiar. Tudo isso é o que Paulo está colocando aqui dentro, é uma outra lei que atua nos membros do meu corpo e que pode me fazer acreditar num caminho que não é o caminho que Deus tem para mim. Porque o caminho que Deus tem para mim e para você não tem a ver inteiramente com tudo o que aconteceu na minha história. Porque se assim fosse, qualquer pessoa que tivesse uma tragédia na sua vida nunca poderia ter a sua vida mudada por Cristo. Então não depende. O que eu passei, o que eu vivi, o que eu enfrentei, não tem que determinar para onde eu vou, pois em Cristo todas as coisas são feitas novas. Aleluia. Então essa lei que atua nos membros do meu corpo, diz Paulo, elas guerreiam contra a lei da minha mente. Que lei da minha mente? A lei da minha mente, Paulo está dizendo, é a minha consciência com Cristo. É a mente de Cristo que já habita em mim. Então o meu corpo, a minha carne, as minhas reações, o meu interior, aquele que vem da minha psique, tudo aquilo que eu penso, que eu carrego, que eu gravei, isso vai brigar com a minha mente, a mente nova que recebi em Cristo. E vai ficar uma guerra o tempo inteiro. E que eu tenho que aprender a fazer um shutdown. Um desligamento da minha mente carnal e deixar a mente de Cristo falar mais forte. E quanto mais rápido eu aprender a reagir nesse processo de desligar essa mente do corpo, essas reações do corpo, mais eu me conecto com Ele. Várias vezes eu já tive esse tipo de experiência conversando com alguém, você falava assim, um papo, qualquer papo. E vinha ali uma proposta errada e você falava assim, não, você está dizendo isso para mim, você não pensou em fazer isso, né? Não, é que, eu pensei, eu acho que, e aí começa, abre já a brecha. Não, mas é algo que tudo bem, que não é um pecado tão grande, é algo que Deus vai entender. Um irmão me procurou uma vez lá na Inglaterra e falou assim, pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais errar, não aguento mais fazer besteira, fiz besteira pra caramba, o histórico está grande das loucuras que eu estou fazendo, mas chega, pastor. Eu falei, meu irmão, que bom, abracei, choramos, oramos. Eu falei, que legal, cara, esse é o caminho, vai fundo. Ele, pastor, então eu quero te dizer o seguinte, pastor, fala para mim o que é para eu fazer. Eu falei, meu filho, obedeça a palavra, viva com Deus, ande com Ele, tudo vai dar certo na tua vida. Especificamente, se você quiser saber alguma coisa da sua caminhada específica, você me pergunta, e se eu souber, eu vou poder te ajudar com carinho, com amor. Mas siga a Jesus, imite a Jesus. Tá bom, pastor, mas só tem um detalhe, pastor, só tem um. Eu falei, pois não, meu filho.
é que eu estou precisando de uma grana, estou com umas dívidas, então eu vou trazer um carregamento de telefones. Era a época do início do iPhone. Eu vou trazer um carregamento do iPhone e eu já burlei a Polícia Federal e já receberam o dinheiro, eles já vão liberar tudo, pastor. Pastor, vão ser só uns 1000 telefones, eu vendo no Brasil e Deus vai abençoar, acabaram as dívidas. Então, aí depois disso, pastor, o negócio está feito. Eu falei, cara, que o diabo te carregue, meu filho. Que a polícia fure com você. Que tudo isso venha para fora e te leve para a cadeia. Você está vindo aqui dizer para mim que você quer minha oração e minha bênção também para isso? Senhor, proteja teu filho no contrabando de telefones iPhone. Abençoe os irmãos do Brasil que não tem um iPhone, vai ser o primeiro da vida deles, Senhor, e dá graça. Instala um software, um app lá de Bíblia também, aí fica mais abençoado ainda. Cara, a conversa não continuou muito, ele foi embora e acabou aí a relação. Porque eu não dei para ele o que ele precisava no seu entendimento. Porque negociando com a mente, negociando com exatamente isso, com as brigas, com a lei que atua nos membros do meu corpo, ele não deixa a mente controlada pelo Senhor dizer, isso é não, e eu não estou aberto para a conversa. Não quero saber dessas possibilidades. E Paulo conclui, e quando esse mal que atua nos membros do meu corpo vence, eu me torno prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E é como um vírus que se espalha, ele não fica também ali limitado. E aqui que entra aquele conceito fantástico e também terrível, de que um abismo chama outro abismo, e não o contrário. Quantos desejos você vai poder notar que você teve, e que nas inclinações do mal, se o mal venceu, o desfecho não foi bom. Ou quantos desejos você teve por causa dessa briga, quantas ideias, quantas decisões, quantos projetos você começou também e não conseguiu completá-los. Todos nós, né? Eu decidi fazer isso, mas não cheguei até lá. E também, às vezes, vira um processo de repetição. Aquilo eu comecei e não terminei, aquele outro eu comecei e não terminei, aquele outro eu comecei e não terminei. E para muita gente é um ciclo, começar e não terminar, ou começar e nunca terminar. E para outros, nunca começar, porque já sabe que não vai terminar, portanto, nunca começa. Paulo está dizendo que essa guerra é séria, que esse negócio é violento e eu preciso ter todo o meu coração aplicado na forma de me livrar disso. E por isso que ele conclui, miserável homem que sou. Quem vai me libertar deste corpo de morte? Quem vai me tirar dessas inclinações, dessas brigas? E ele responde, só uma pessoa, só um pode fazer isso. E este é Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que escute isso, porque essa parte é complicada, geralmente as pessoas não entendem. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Com a mente, eu focalizo em Deus, na sua palavra, no que Ele diz, no que Ele fala, sabendo que a minha carne é conectada com a lei do pecado. Por que, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor? Por que Ele diz isso? Primeiro, porque Jesus venceu o que nós não conseguiríamos e não conseguiremos vencer. Jesus faz aquilo que gente não pode realizar. Jesus é aquele que, sendo santo, sendo puro, deu a sua vida voluntariamente. Nenhum de nós, mesmo se dessemos a nossa vida, chegaríamos ao status de Cristo, pois Ele, sem pecado, Ele foi e se entregou. Por que, graças a Deus por Jesus Cristo? Porque Jesus nos mostrou um caminho. E é um caminho que você sabe, você pode estar caminhando há 50 anos com Ele, você vai ter ainda uma lista de atitudes para serem desenvolvidas.
Você não vai falar, nossa, estou super maravilhosamente santificado e bem, e erro super pouco. Não, a gente erra e erra e erra. E eu olho para Jesus e Ele me segura pelas mãos e me mostra o caminho. Continue, prossiga para o alvo. Ele não deixa eu desistir. Ele não deixa também eu me acomodar, Ele não deixa eu simplesmente achar que já está bom, porque Ele quer me levar para lugares mais altos e sustentar os meus pés como os pés das corças nos lugares altos. Por que graças a Deus a Jesus? Porque Jesus prometeu e realiza algo maravilhoso, que é estar conosco todos os dias da nossa vida. Estar conosco. Eu estava agora, como vocês sabem, nessa expedição, e quando eu cheguei lá na ilha de Pátimos, ali onde João escreveu seu Apocalipse, eu parei assim para olhar para aquele negócio. Lembrei de toda a minha trajetória de vida, lembrei de todos os meus fracassos, lembrei dos meus acertos também. Eu falei, ô Senhor, Deus das surpresas, ó Senhor Deus dos milagres, ó Senhor Deus que nos dá um caminho que a gente jamais imaginaria. E contemplando aquilo, imaginando ali o apóstolo João, velho, exilado naquela ilha, porque esse foi o castigo que ele recebeu, você vai ficar exilado, para que você não pregue o evangelho. Então ele é exilado nessa ilha, abandonado lá, e tem uma caverna, e você entra nessa caverna, que é a caverna onde a tradição diz que é onde ele escreveu, e você fica imaginando o que faz um homem, mesmo exilado, continuar olhando para Cristo, e Cristo olhando para ele, mesmo exilado, e dando revelações que até hoje estamos olhando, lendo e esperando o acontecimento dela. Porque Jesus prometeu, eu vou estar com vocês por todos os dias, mesmo exilado na ilha de Pátimos, mesmo nos dramas que eu e você enfrentamos. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus é o plano de resgate de Deus. Porque Jesus é aquele que sim, Ele tem um caminho de saída para eu não ser vencido pelo corpo do pecado, porque o salário desse pecado é morte. Mas o plano de Deus, que é o resgate através de Jesus, é aquele que me tira dos meus pecados e que me ajuda a pensar nos meus pecados antes de realizá-los, que me ajude a pensar nos mecanismos que me levam para os mesmos pecados. Não é duro enfrentar pecado reincidente? Aquele que você já está lá um tempão e o bichinho volta e volta, e você fala, não aguento mais. É por isso que muita gente desiste e fala assim, não quero nem saber, é isso mesmo, ponto final. Porque é muito mais fácil dizer que não vai enfrentar a batalha até o fim. Mas Jesus está conosco, Ele nos pega pela mão, aquele que nós ouvimos essa música hoje, Ele, aquele que nos tocou. Ele completa a sua obra. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para o meu dia, Ele é o caminho para os meus alvos. Ele é a verdade que eu posso me sustentar nele, a rocha da minha vida. E Ele é a vida em mim, em você. Vida abundante, mesmo diante das dificuldades. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, porque Deus olha para mim, olha para você, não como aquilo que sou, mas porque Deus olha para mim e para você através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E esse sangue aqui me purifica para estar diante de Deus. Mesmo quando a carne continua sendo escrava da lei e do pecado, porque carne é carne. Eu posso dizer, Senhor, que seja a tua mente que vá me dirigir, pois com a mente eu quero ser escravo, voluntário da lei de Deus. Porque eu sei que Ele tem um outro caminho para mim, como Ele tem um outro caminho para você. Vamos ficar em pé.
Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela sabedoria do apóstolo Paulo. Obrigado por essas profundas reflexões que ele fez e que tocam os nossos corações e que traduzem aquilo que nós também fazemos. O bem que nós queremos, nós fazemos muito pouco. O mal que nós não queremos, nós fazemos demasiadamente. Mas nós queremos hoje declarar com Paulo, graças a Deus por Jesus, e nos apropriarmos do poder de Jesus, do amor de Jesus, do caminho de Jesus, dos passos de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Jesus, para que tudo isso possa nos fortalecer a caminhar na dimensão de Jesus e não na dimensão da carne, e que possamos assim crescer a exemplo de Jesus e não crescer com todas as desgraças e das nossas limitações, que não são poucas. Faz, Senhor, com que essa série, com essa semana, quando iniciaremos essa leitura da carta aos Romanos, que a Tua palavra possa ali, Senhor, saltar do texto, nutrir a nossa alma e formar um caráter aprovado. Faz isso em nós, na Tua igreja, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.